Por toda a Europa, estruturas romanas com quase 2000 anos ainda estão de pé. Portos, templos, aquedutos e cúpulas sobreviveram a terremotos, mares revoltos e ao próprio tempo. Enquanto isso, pontes e prédios modernos, construídos há poucas décadas, já apresentam rachaduras, corrosão e risco estrutural. Como isso é possível? Não estamos falando de mitos ou romantização do passado, mas de um problema real da engenharia moderna. O concreto romano não só resistiu ao tempo, como parece melhorar com ele. Durante séculos, essa durabilidade foi tratada como um mistério perdido. Hoje, a ciência começa a revelar que os romanos não apenas construíam bem, eles entendiam profundamente a natureza dos materiais que usavam. O segredo do concreto romano começa em sua composição. Diferente do concreto moderno, ele não utilizava cimento Portland. Em vez disso, os romanos misturavam cal viva com cinzas vulcânicas, especialmente de regiões como Pozzuoli, na Itália. Essa cinza, conhecida como pozzolana, reagia quimicamente com a cal quando em contato com água. Em estruturas marítimas, eles ainda usavam água do mar, algo que hoje pareceria um erro grave, mas essa combinação criava um material extremamente estável, capaz de suportar ambientes agressivos por séculos. Não era força bruta, era química refinada, baseada em observação empírica e repetição ao longo de gerações. No concreto moderno, o objetivo principal é endurecer rápido e atingir resistência inicial elevada. Já o concreto romano seguia outra lógica. Suas reações químicas eram lentas, contínuas e duradouras. Ao longo de décadas e até séculos, novos minerais iam se formando dentro da estrutura. Isso significa que o material não envelhecia da mesma forma que o nosso. Ele evoluía. Essa diferença fundamental explica por que o concreto moderno tende a se degradar com o tempo, enquanto o romano se torna mais coeso. Não é apenas uma questão de tecnologia antiga versus moderna, mas de prioridades completamente diferentes na forma de construir. O concreto que usamos hoje é pensado para velocidade, custo e escala. Grandes obras precisam ser entregues rápido, e o cimento Portland atende bem a essa demanda. O problema surge com o tempo. Microfissuras se formam, a água penetra, o aço interno começa a corroer e o ciclo de degradação se acelera. Em ambientes marinhos ou urbanos, isso acontece ainda mais rápido. Não é falha de engenharia, é limitação do material. O concreto moderno é forte, mas não é paciente. Ele não foi feito para durar séculos, foi feito para cumprir prazos. Em 2004, pesquisadores analisaram amostras de concreto romano usando microscopia avançada. O que encontraram foi surpreendente. Dentro do material, havia cristais raros, como a tobermorita luminosa, formados ao longo do tempo pela reação entre a cinza vulcânica e a água. Esses cristais não só aumentavam a resistência do concreto, como ajudavam a selar pequenas fissuras. Em outras palavras, o concreto romano possuía uma forma primitiva de autorreparo. Aquilo que parecia magia antiga era, na verdade, ciência natural, funcionando lentamente por séculos. Quando uma fissura se forma no concreto romano e a água entra, ocorre uma nova reação química. Minerais dissolvidos se reorganizam e preenchem essas falhas, fortalecendo a estrutura. Isso é exatamente o oposto do que acontece no concreto moderno, onde a água acelera a destruição. Os romanos não sabiam explicar isso em termos científicos, mas sabiam observar resultados. Eles construíram portos dentro do mar, e essas estruturas ainda existem. Um erro para a engenharia moderna, mas um acerto absoluto para a antiga. Os romanos não tinham microscópios, mas tinham tempo. Testavam materiais por décadas, observavam falhas e aprendiam com a natureza. Viviam próximos a vulcões ativos, entendiam o comportamento da pedra, da água e do fogo. A engenharia romana era empírica, paciente
e adaptativa. Cada erro virava aprendizado. Diferente do mundo moderno, onde muitas decisões são tomadas por planilhas e prazos, Roma construiu seu império com base em tentativa, observação e repetição contínua. Hoje, cientistas tentam recriar o concreto romano em laboratório. O objetivo não é copiar exatamente, mas aprender seus princípios. Materiais autorreparáveis, menor emissão de carbono e maior durabilidade são prioridades urgentes. Curiosamente, o concreto romano emite menos CO2 do que o moderno, já que não depende do cimento Portland. Isso transforma uma tecnologia antiga em uma solução moderna para sustentabilidade e infraestrutura de longo prazo. Imagine cidades construídas para durar séculos, não décadas, pontes que se fortalecem com o tempo, portos que resistem ao mar sem manutenção constante. Esse futuro pode estar mais ligado ao passado do que imaginamos. O concreto romano não é apenas uma curiosidade histórica, mas um lembrete poderoso de que progresso não significa sempre abandonar o antigo. Às vezes, significa entender o que foi esquecido. O concreto romano nos ensina que durabilidade nasce da paciência, da observação e do respeito à natureza. Em vez de lutar contra os elementos, os romanos aprenderam a trabalhar com eles. 2000 anos depois, estamos reaprendendo essa lição. Talvez a maior inovação da engenharia moderna não seja algo novo, mas a humildade de olhar para trás e reconhecer que o futuro pode estar escondido nas ruínas do passado.